Seja muito bem-vinda ao Barriga Fit. Nesse programa, abordamos assuntos que vão te ajudar a perder gordura da barriga comendo o que você gosta. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em emagrecimento. E no tema de hoje, você vai aprender a quantidade ideal de refeições que você precisa fazer para conseguir perder gordura da barriga. Antes da gente falar a quantidade ideal de refeições que você precisa consumir, vamos destrinchar o que é refeição? Refeição é o ato de você se alimentar em horários regulares. Ou seja, é você fazer ali o seu café da manhã às 7 da manhã, é você fazer o seu almoço ao meio-dia, é você fazer o seu jantar às 7 horas da noite. Ou seja, você tem horários regulares que sejam repetidos todos os dias, basicamente ali no mesmo momento ali do seu dia, como eu relatei, café, almoço e o jantar. O que não é refeição? Isso aqui é muito importante porque a maioria das pessoas acham que fazem refeições, mas na verdade elas não fazem refeições. Então, o que não é refeição? É quando você não tem uma regularidade com os seus horários e você faz refeições aleatórias. Ou seja, um dia eu tomo café da manhã, no outro dia eu não tomo café da manhã, só vou almoçar. No outro dia eu tomo café da manhã, eu almoço, mas eu acabo não jantando. Então essa aleatoriedade nas refeições faz com que você não tenha refeições, tá? E existe uma grande diferença entre tipos de refeições. Quando a gente fala de refeições, né? O que é uma refeição propriamente em termos de alimentos? A gente tem algumas características de refeições, né, diferentes que vão compor cada refeição em si. Então, por exemplo, existem refeições que são mais nutritivas, tá? E aqui a gente fala de mais nutritivas que tem todos os nutrientes. Tem o carboidrato, tem a proteína, tem a gordura e tem as fibras. Então, essa é uma refeição completa que é nutritiva. Tem todos os nutrientes necessários ali. O bom dessa refeição mais completa é que ela gera mais saciedade, justamente pelo fato de ter todos os nutrientes ali contidos nela. A gente tem também aquelas refeições que são nutritivas, mas que são práticas. Então, por exemplo, eu pego um pão, eu adiciono um ovo, né? E eu adiciono, sei lá, uma salada, ou adiciono algum outro alimento que contém fibra. Eu posso adicionar também uma fruta, né, que compondo essa refeição. Então eu vou ter um carboidrato, que é o pão, né? Eu vou ter a proteína e a gordura que estão contidos ali no ovo, né? Se eu não comer ovo ou se o ovo não se encaixar muito bem para aquele tipo de refeição naquele determinado horário, eu posso colocar uma fatia de queijo que vai ter ali um pouco de proteína, vai ter ali um pouco de gordura e eu vou ter a fruta que vai estar me trazendo ali, dependendo da fruta, né? E aí, de preferência, a gente tem que falar de frutas que têm maior teor de fibra, como, por exemplo, uma laranja, como, por exemplo, uma maçã. Eu vou ter todos os nutrientes, carboidrato, proteína, gordura e fibra, mas que vai ser uma refeição prática. Vai ser uma refeição muito mais fácil de fazer e muito mais fácil de levar do que outra refeição que já é mais complexa, como, por exemplo, um almoço. E aí, por terceiro, a gente tem as refeições que são muito fáceis, muito rápidas, mas que elas não são tão nutritivas assim, né? Quando comparados, como por exemplo o sanduíche, como por exemplo uma refeição sólida em si, como um almoço. Que geralmente a gente pode estar trazendo aqui, por exemplo, uma fruta. Eu vou comer uma fruta aqui entre essas refeições. Eu estou fazendo uma refeição porque eu estou comendo um alimento, né, que tem energia e mas eu não tenho ali um poder nutricional completo. A fruta é nutritiva, é legal, boa,
mas ela não está completa. Eu também posso utilizar, por exemplo, barra de cereal. Eu posso utilizar de um mix de nuts, de oleaginosas, castanhas, amêndoas, amendoim. Eu posso utilizar uma barra de proteína. A barra de proteína é até um pouquinho mais completa, mas ainda assim não é tão nutritiva quando a gente olha para uma refeição completa, quando a gente olha para um sanduíche. Então, essa refeição, né, que ela é mais fácil, mais rápida, não é tão nutritiva, ela vem mais como uma ponte, eu costumo dizer assim, né? Aqui essa refeição é uma ponte, a gente pode dizer que os lanches, né, que fica entre o almoço e o café da manhã, e entre o almoço e o jantar, são pontes que vão ligar, né, uma refeição com a outra para que eu tenha menos fome, para que eu consiga sustentar por mais tempo aquele período entre as refeições, sem que eu belisque alguma coisa, sem que eu, enfim, coma exageradamente quando chegar no meu almoço ou no meu jantar. Então, dentro da refeição, do grupo refeição, né, a gente tem refeições com características diferentes. Então, a gente tem, novamente, só para recapitular aqui para você fixar, a gente tem o primeiro grupo, que é aquela refeição completa, né, aquela refeição que é sólida, como o almoço, como o jantar, que vai ter o arroz, o feijão, a proteína, os legumes, a salada. Uma refeição mega completa que vai ter todos os nutrientes contidos ali. Uma refeição que não é tão prática, que não é tão fácil de você estar parando em qualquer lugar para comer. Você vai precisar de um tempo, você vai precisar, enfim, parar num determinado lugar com as devidas situações ali apropriadas para você comer, certo? E aí a gente vai para a segunda tipo de refeição, que é aquela refeição que é nutritiva, que tem todos os nutrientes, só que ela é prática. Então ela me ajuda, por exemplo, eu posso muito bem comer um sanduíche andando. Né? Eu posso muito bem desembalar um sanduíche em qualquer lugar que eu estiver e comer rapidinho. Dá para eu fazer isso. Né? Então a gente entra nessa categoria de refeição que ela é mais prática e mais rápida de você estar fazendo e também é nutritiva. E a gente tem a terceira, que é aquela que é fácil, rápido, que faz com que você não fique muito tempo sem comer, que é a ponte que vai ligar uma refeição a outra e vai te ajudar a não beliscar, a não errar e não comer exageradamente. Bom, então agora, entendendo o que é a refeição, o que não é a refeição e os tipos de refeição que você pode estar tendo na sua alimentação, a gente vem trazendo aqui a quantidade ideal e eu vou falar o porquê que é importante você fazer essa quantidade. Primeiramente, a quantidade ideal que eu considero, com toda a minha experiência, com toda a minha prática, tanto no dia a dia, no campo de batalha, quanto nos meus atendimentos de consultório, são 5 refeições. 5 refeições é a quantidade ideal para que você consiga manter a tua perda de gordura de forma constante, que você tenha diversos benefícios que eu vou trazer aqui e que você consiga de fato chegar naquele corpo que você quer. Não é 3, não é 4, não é 6. São 5 refeições. E por que é importante você se atentar a isso? Existem vários pontos, tá? Eu vou discorrer eles aqui, mas primeiramente eu gosto de trazer um aspecto mais mental, né? Uma explicação do porquê que isso é importante para a sua mente. Vale ressaltar aqui, caso você saiba, caso você não saiba, que o ponto inicial que a gente tem que estar sempre se atentando e estar sempre olhando é a nossa mente. O primeiro pilar, inclusive, do meu método é a mente. Meu método é constituído por 3 pilares: mente, o corpo e a alimentação. São esses 3 pilares que vão fazer com que você, de fato, consiga eliminar essa barriga e comer o que você gosta, tá? Então, por que é importante essas 5 refeições dentro da tua alimentação, dentro do teu dia a dia, que tem uma relação com a tua mente? Entenda o seguinte: quando você começa a fazer uma coisa e você repete essa coisa, você vai notar, né, e se você for parar para pensar, você faz isso com várias coisas na sua vida, no seu dia a dia, você vai notar que você naturalmente vai fazer aquilo automaticamente. Você vai notar que se você não fizer, você vai sentir falta. Você vai sentir que alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada naquele contexto.
E quando eu pego um paciente ali que muitas das vezes fazia 3 refeições, 2 refeições, e ele passa a fazer 5, ele tem uma mudança drástica em várias coisas, né, no dia a dia dele, mas uma coisa interessante, quando ele estabelece essas 5 refeições, ele fala uma coisa para mim. Ele fala, Lucas, cara, muita coisa mudou, e inclusive se agora eu não faço mais uma refeição, por algum motivo, sei lá, eu não consigo fazer, eu tenho imprevisto e tal, eu sinto falta. Eu começo a sentir fome, eu começo a notar uma grande diferença ali no meu corpo, no meu dia a dia. Então, quando você começa a implementar essa rotina alimentar de 5 refeições, o seu corpo e a sua mente, eles começam a se adaptar àquele contexto, àquele cenário. Eles entendem que a partir de agora você tem uma alimentação a cada momento do seu dia que vai fornecer mais nutrientes, vai fornecer mais energia, fazendo com que o seu corpo trabalhe melhor, porque tem mais nutriente disponível, tem mais energia disponível, então o seu cérebro ele consegue, né, trabalhar também de uma forma muito mais eficiente, porque tem mais energia sendo consumida e sendo disponível para ele, fazendo com que você consiga se manter numa estabilidade maior. Uma pessoa, e aí eu quero que você imagine esse gráfico aqui. Imagine o seguinte, uma pessoa que faz 3 refeições. Então a gente tem o dia dela, né? A gente tem o dia. Eu vou compartilhar aqui na tela para ficar mais fácil. Vamos desenhar isso aqui juntos. Então, eu quero que você visualize isso aqui, ó. Uma pessoa que faz, vou pegar aqui, tá? A rotina dela. Então ela faz 1, 2, 3 refeições, tá? Isso aqui é a rotina. Então a rotina, calma aí. Vou pegar aqui certinho para ficar bonito. Vou pegar aqui então, ó, rotina. E eu vou pegar aqui refeições, tá? Só para a gente ficar na mesma linha aqui e você compreender melhor isso. Então a gente tem aqui a rotina de refeição. Quando a gente pega um gráfico para ilustrar isso aqui, a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai ter isso aqui, ó. A pessoa começa, aí ela tem esse gráfico aqui, ó. Aí diminui, aí ela tem outro e ela tem outro aqui. Esse é o gráfico, né, de estímulo de saciedade, fome e saciedade, né? Podemos inclusive fazer melhor. Vamos falar o seguinte, ó. Aqui ela está com fome, então para baixo está com fome, aí ela faz uma refeição, isso aqui sobe. Então ela tem mais saciedade, isso aqui desce e aí ela passa esse tempo todo aqui embaixo com fome e aí ela novamente come, né, o almoço, depois ela desce aqui, passa esse tempo todo, depois ela come de novo e desce. Então, aqui é o seguinte, aqui é quando ela come, ela tem mais saciedade, né? Então aqui no pico a gente tem a saciedade, tá? E aqui embaixo a gente tem um período de fome. A gente tem um período de fome. Então, a pessoa que faz 3 refeições, ela vai ter essa grande oscilação, tendo mais fome e saciedade quando ela come. Quando você faz 5 refeições, então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos acrescentar aqui mais. Então aqui tem 3, 4, 5. Beleza. Quando a gente olha o gráfico, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver a pessoa que está sem comer e come. Aí quando ela está descendo, ela come de novo. Quando ela está descendo, ela come de novo. Quando ela está descendo, ela come de novo. E assim, ela tem menor instabilidade na fome e na saciedade. Ou seja, você consegue estabilizar os seus comportamentos alimentares. Quando você faz essas 5 refeições e você tem mais saciedade, né, por conta de fazer mais refeições ao dia, você não corre aquele risco, por exemplo, de beliscar uma coisa. Você não corre o risco de chegar e comer exageradamente à noite,
né? Isso é um caso muito importante. As pessoas comem demais à noite, né? Por quê? Porque não tem essas 5 refeições. E talvez você possa estar pensando, mas Lucas, eu já faço 4 e eu não tenho tanta fome assim como você está relatando, né? Inclusive, 4 refeições já me traz um pouco mais de saciedade, eu estou tranquilo e tudo mais. Por que eu teria que fazer 5? Eu não vou engordar se eu comer mais? E a verdade é o seguinte, você não vai comer mais. Você vai continuar comendo a quantidade que você come, só que distribuída em 5 refeições. E existe um ponto, né, que muitas pessoas não sabem, e você também provavelmente não deve saber, é que quanto mais você distribui, né, e aí por isso que são 5 e não 6, porque também 6 fica muito pequeno, e não 7 porque fica menor ainda, mas 5, como eu falei, dentro da minha prática, dentro da minha vivência durante meus últimos aí 10 anos estudando, praticando e vivenciando essa realidade, 5 refeições ela fica perfeita para ter uma distribuição uniforme de nutrientes e de alimentos que facilite você conseguir digerir esses alimentos, absorver esses alimentos e distribuir esses nutrientes, tá? Quando você faz menos refeições, então vamos supor que você está consumindo a mesma coisa de caloria, só que agora distribuído em 3 refeições. Então eu te falei um aspecto que é essa oscilação que acontece, mas vamos falar na eficiência da digestão desse alimento, na absorção e na distribuição. Se você não sabe nada do que eu estou falando, calma que a gente vai discorrer sobre isso. O que é digestão alimentar? Digestão alimentar é você comer um alimento e você conseguir fazer com que esse alimento ele seja totalmente quebrado. Quanto menos você digere, mais difícil você absorve. Então imagina um grande bloco, né? Um grande bloco, vamos imaginar aqui um grande bloco, que é consumido. Então quando você mastiga, você já está digerindo esse alimento. Por isso que é importante, né, você mastigar bastante. Você ter ali pelo menos 30 mastigações a cada colherada, a cada vez que você bota um alimento na boca. Por quê? Porque a digestão começa na boca. Quando você não digere, ou seja, quando você não mastiga direito, você tem um bloco maior sendo consumido, sendo, né, ingerido. Quando esse bloco maior chega no teu estômago, já vai ter mais dificuldade de digerir o alimento. Então tudo começa aqui pela boca. Quanto mais você digere, quanto mais você mastiga, mais você vai diminuindo esse bloco e botando e formando vários bloquinhos pequenos, né? Você mastiga o alimento, ele é transformado em várias partículas pequenas. Quando você engole, esse alimento ele passa aqui, né, pela sua garganta aqui, entra, beleza? Chega no teu estômago. Essas partículas menores, elas vão ser impactadas por enzimas que vão digerir ainda mais. Então imagina pequenas partículas ali comendo aqueles pequenos blocos que você já mastigou lá em cima. Então essas partículas pequenas vão comendo, vão transformando aqueles blocos menores em menores ainda. Para quê? Para passar pelo estômago e para o intestino e a nossa microbiota, que é o nosso segundo cérebro, né? Que é a parte do nosso corpo que vai absorver. Então imagina várias esponjazinhas assim, pronta para absorver aquelas pequenas partículas. Então quanto menores essas partículas forem, mais fácil é a absorção. Então eu absorvo, né? Eu puxo aquilo ali para mim. Quanto maior as partículas, mais dificuldade você vai ter, né? O seu corpo vai ter de absorver. Você imagina, né? Você querer, sei lá, passar uma bola de futebol num buraco de um rato, vamos supor assim, né? Não tem como passar. É muito grande para um espaço muito pequeno. Então, nesse caso, né, quando você consegue absorver esse alimento com maior eficiência, você consegue ter uma melhor absorção no quesito de tudo que eu comi eu estou conseguindo aproveitar, eu estou conseguindo absorver e naturalmente eu vou conseguir distribuir isso com maior facilidade. O nosso corpo ele precisa
nutriente para tudo. Então, quanto mais nutriente eu tenho disponível, melhor será. Quanto menos nutriente disponível, mais difícil vai ser distribuir para todas aquelas partes, né, que o meu corpo ele precisa. E aí, aonde entra aqui a questão de você distribuir mais essas refeições, né? Não ser 3 refeições, não ser 4, mas ser 5. Por quê? Quando você distribui, a sua alimentação ela se torna menor. Concorda comigo? Se você distribuir por 4, cada refeição vai ser maior do que quando você distribui por 5. Essa divisão ela, né, vai ser mais diluída quando você faz 5 refeições. Quanto menos refeição ali você tem, quanto menos alimentos ali naquela refeição pela sua diluição, o que acontece? Mais fácil de você transformar esse alimento em partículas menores, mais fácil o seu estômago vai conseguir comer aquelas partículazinhas, vai transformar elas em menores ainda. E mais chance de você ter uma absorção muito melhor, tendo uma disponibilidade de nutriente maior no seu dia a dia. Isso é um dos pontos. Então, esse é o segundo, né? A gente falou ali da questão da fome, da saciedade. Agora a gente está falando de uma disponibilidade maior e melhor de nutrientes. Além disso, a gente tem o fator de evitar a qualquer custo que você se sabote no sentido de ficou ali, sei lá, umas 4, 5 horas sem comer, porque você só faz 4 refeições. Então é natural que vai ter um intervalo entre as refeições em algum momento do seu dia maior. E quanto mais você fica sem comer, as chances são de você ter uma fome. Essa fome, dependendo do contexto que você tiver, pode ser agravada por uma questão emocional, por uma questão do ambiente em si, fazendo com que você acabe se sabotando, fazendo com que você, por exemplo, almoçou, né? Você almoçou e aí você vai jantar. Você está totalmente programada com aquilo ali, acostumado e tal. Você sai do trabalho a tal hora, né? Leva tanto tempo para chegar em casa e jantar. Só que vamos supor que naquele dia você teve que ficar mais tarde no trabalho por causa aconteceu um imprevisto. Você teve que ficar mais 1 hora no trabalho. Quando você saiu, você pegou um trânsito. Quer dizer, você que era para ficar 4 horas sem comer, você chegou em casa com 6 horas sem comer. A chance de você estar com fome é muito grande. E imagina só que quando você chega em casa, o seu marido comprou uma pizza e aquela pizza está ali na sua frente, totalmente disponível para você comer. Você acha que com essa fome que você está, você vai olhar para a pizza, deixar ela de lado e ir lá comer o que você tem que comer? Ou você vai cair na pizza? As chances são que você vai cair na pizza. Então, isso é uma das coisas que acontece. Mas acontece porque a sua rotina alimentar não está estruturada da forma correta. Você está fazendo poucas refeições. 4 refeições ainda assim é considerada pouco. E aí aqui eu quero compartilhar com você 2 situações. Né? Uma foi uma paciente que, depois que começou a fazer 5 refeições, ela me relatou uma coisa que eu quero compartilhar com você, e outra é de uma outra paciente que conseguiu um resultado absurdo depois que começou a fazer 5 refeições também, que não fazia 5 refeições. Ela tinha o hábito de fazer mais ou menos ali 3 a 4 refeições. Tinha uma alimentação aleatória, né? Não tinha uma regularidade com as refeições, e aí depois que ela passou a fazer 5 refeições, que inclusive ela achou uma loucura ela comer teoricamente mais, né, e mais vezes ao dia, ela achou uma loucura e achou que não teria resultado. E aí aconteceu exatamente isso aqui. Ó. Então essa é uma paciente que, quando começou a se alimentar com essa regularidade de 5 refeições, ela saiu de 101 quilos e foi para 97. Ou seja, ela perdeu 4 quilos aí comendo mais. E olha só o que ela fala. Tem vezes que eu não aguento mais comer. Isso é muito comum de acontecer, justamente porque você tem maior frequência. Então, como eu falei, o nosso cérebro ele começa a se adaptar àquele estímulo recorrente e você não tem tempo de ter fome, porque o teu nível de saciedade se mantém muito maior.
Então acontece isso, você sente que você está comendo demais, porque a todo momento você está ali fazendo refeição e isso, né, se perdurando dia após dia, você vai conseguindo manter mais estável essa sensação, esse sentimento de saciedade. E aí a outra a paciente que eu falei é a Ana, né, que fazia ali em torno de 3, 4 refeições, de uma alimentação muito instável, e depois que fez 5 refeições ela conseguiu ter esse grande resultado, essa grande transformação. E veja o quanto ela perdeu de gordura, né, principalmente ali da região da barriga, a circunferência diminuiu muito, conseguiu eliminar aquela gordura mais localizada ali na parte do umbigo, né, então fica evidente aqui uma grande transformação, justamente porque o que eu expliquei, né? Ela começou a fazer mais refeição, menos fome, menos erro, mais saciedade, mais o corpo dela começou a processar, a metabolizar, então aumentou o metabolismo, né? Porque a todo momento estava recebendo nutriente, maior disponibilidade do nutriente ali, então o corpo ele consegue usufruir melhor daquela nutrição e isso faz com que o corpo ele consiga exercer e executar tudo o que ele precisa, principalmente perder gordura. E talvez você seja aquela pessoa que não tem tanto tempo. Você pode estar agora vendo toda essa aula achando incrível, mas você é uma pessoa que não tem tempo e por isso você pensa: legal, ótimo, isso parece ser muito bom, mas eu não tenho tempo. O que que eu faço? Como que eu vou fazer 5 refeições? Se eu mal tenho tempo para fazer 3, para fazer 4, como que eu vou fazer 5 refeições? Tá? E um ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui, e um ponto que vale ressaltar aqui é que você não precisa necessariamente ter tempo para fazer 5 refeições. Isso é uma coisa que eu recebo muito no consultório. Eu vejo muitas pessoas, né, tendo esse tipo de bloqueio, acreditando que elas precisam ter tempo para fazer essas 5 refeições. Mas uma coisa que eu falo é, pegando o primeiro ponto lá que a gente falou, né, o que era a refeição, os tipos de refeição que existem, ali a gente já consegue adaptar, através daqueles tipos diferentes de refeições, adaptar para a sua situação que hoje não tem tempo. Então, eu vou levar em conta aqui que você é uma pessoa que tem uma rotina muito agitada, né? Então, você é uma pessoa que tem um pouco de tempo, vou botar aqui um pouco de tempo, tá, para fazer um café da manhã, mas não tão tempo assim, porque você já tem que sair para ir você fazer suas coisas, e aí você simplesmente aí você tem um tempo para parar para almoçar, né? E aí depois do trabalho você, de fato, assim, trabalhando direto, vai chegar em casa já tarde da noite, muitas das vezes você não quer jantar porque já está próximo da hora de dormir e isso tá, né? Essa sua rotina hoje tá desse jeito. Primeiramente, a gente vai olhar para as refeições que você consegue fazer. Então, o café da manhã, né? Você tem um tempo ali, um pouco de tempo para executar aquele café, comer aquele café e tem um almoço. Aqui, a gente tem que focar no seguinte: se você consegue fazer um bom café da manhã, faça um bom café da manhã, bem completo. Então, aqui você pode utilizar, por exemplo, pão, ovo, um iogurte, né? Você pode tomar um café com leite, você pode tomar uma vitamina, botando aqui um bom café da manhã. Por quê? Porque depois você só vai almoçar, teoricamente. Só que você precisa de 5 refeições. Então, entre o seu café da manhã e o seu almoço, você vai ter um pequeno lanche. Lembra que eu falei daquelas refeições fáceis e rápidas, que não são nutritivas, mas que ainda assim já ajudam? Ótimo, eu vou introduzir aqui uma fruta. Então vamos botar que você vai comer uma banana ou uma maçã. Coisa prática, né? Vamos falar de praticidade, facilidade e rapidez. Vamos botar ali uma fruta, que você sai de casa, já pega aquela banana que está ali na mesa ou pega aquela maçã que está na geladeira, pronto, botei na bolsa. Certo? Beleza. Você vai chegar ali, quando der um intervalo de 3, 4 horas, você vai comer essa fruta. Vai estar na bolsa, independente do lugar que você esteja, você consegue comer. Certo? Chegando no almoço, bom, você consegue parar para comer. Então você vai ali no restaurante, né? Você
Se você não conseguir levar de casa, é bem provável que você não vai ter tempo para isso, não tem problema. Vamos para o restaurante. No restaurante é importante você escolher aquilo que você vai comer de forma inteligente, de forma pensada, de forma presente. Você não vai comer aquilo que você tá olhando ali cheio de vontade. Você vai comer aquilo que está coerente com a sua perda de gordura. Então você vai lá, vai colocar um arroz, vai colocar um feijão, vai colocar uma salada, vai colocar uma proteína, vai colocar um legumes, porque a gente precisa de uma refeição completa. Nada de você chegar ali e pedir só salada e proteína. Não faça isso. Lembre-se, a gente tem que ter uma refeição completa. Isso é extremamente importante. Tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter a gordura, tem que ter a fibra. Então você pode não escolher o arroz e feijão, mas escolha pelo menos um alimento fonte de carboidrato, como uma batata, como uma mandioca, Isso são alimentos fonte de carboidrato e é importante você ter esses alimentos na sua alimentação, principalmente do almoço, tá? Porque isso vai te trazer uma mega saciedade, isso vai te deixar bem alimentada e aí você vai poder voltar com mais energia, disposição para a sua segunda etapa do dia, que é o período da tarde. Beleza, fechou, comeu lá a sua comida, foi trabalhar, voltou, tá lá trabalhando, tá na rua, Você é uma pessoa que trabalha na rua, então você vai para lá, vai para cá, vai no cliente e tal. Bom, você vai ter uma outra refeição que vai ser que fica entre o almoço e o jantar, que é o pequeno lanche, é a ponte. Então aqui você pode ter duas opções. Você pode se programar, se organizar para levar o sanduíche de casa, tá? Ou você pode repetir aquele lanche prático e fácil que você fez na manhã. Então você pode muito bem, própria rua, entrar numa loja de produto natural e comprar ali um sanduíche, ou comprar uma barra de proteína, ou comprar um saquinho de amendoim, um saquinho de castanha. Isso aí é fácil você encontrar em vários lugares. Inclusive na própria farmácia hoje você consegue encontrar esses tipos de alimento, de produtos que são práticos, que são saudáveis e que vão te ajudar. Caso você não consiga levar de casa, caso você não queira repetir uma fruta novamente, então você tem essa possibilidade. É extremamente fácil de encontrar, extremamente prático. Mas, caso você também queira fazer uma coisa mais nutritiva, você se organiza ali para ter aquele sanduíche e você comer esse sanduíche. Por fim, você vai chegar à noite e vai fazer o seu jantar. Você não precisa necessariamente comer comida, Você não precisa fazer um prato de comida, mas você pode fazer uma refeição que é nutritiva e é prática. Então você pode fazer ali outro sanduíche, você pode fazer uma crepioca, você pode fazer um omelete, você pode tomar uma vitamina, você pode fazer um mix de frutas, Você pega ali 3 tipos de fruta, pega uma porçãozinha de cada uma, mistura, bota um iogurte sem açúcar, pronto. Uma coisa extremamente nutritiva, extremamente saudável, que vai te ajudar na sua alimentação. Você não vai dormir de barriga vazia, você não vai dormir tomando só um chá e você também não vai dormir mega cheia. Então isso já vai facilitar para você conseguir aí, adaptar, encaixar essas 5 refeições, mesmo com uma rotina extremamente acelerada. Lucas, o meu problema não é tempo, o meu problema é dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer dieta, eu não tenho dinheiro para comer esses tipos de alimento, comer alimentos caros. Olha, uma coisa eu tenho para te falar. Você não precisa de alimentos caros para perder gordura da barriga. Você não precisa comprar aqueles pão de batata doce, açúcar do Himalaia, sal do Himalaia. Enfim, você não precisa comprar essas coisas que são caras, de fato. Existem produtos que são caros. Agora, você precisa ter o mínimo de renda ali para que você tenha o básico dentro da sua casa. Infelizmente, a gente... Não vou ser hipócrita aqui, eu vou falar assim, não, você pode conseguir comendo arroz e ovo. Cara, a chance de você conseguir é muito pouco. Primeiro, porque você vai ter uma privação muito grande, então você vai acabar comendo besteira. Vai acabar comendo besteira. Tá? E besteira é barato. Então você vai tender a comer uma besteira no lugar de um alimento que é um pouquinho mais caro. Isso vai acontecer. Segundo, a gente vai ter uma limitação nutricional. Isso não é bom para você.
Isso não vai te ajudar. Então você precisa ter um mínimo, né, de investimento que tenha pelo menos ali os carboidratos, então o arroz, o feijão, né, a batata, tem ali a proteína, que seja um frango, que seja um ovo, né, não precisa ter uma carne, mas precisa ter pelo menos essas duas fontes, de repente um queijo, um leite, né, um laticínio em si, que você também tenha uma fonte de gordura boa ali, então de repente um abacate, então a gente está falando de frutas aqui, também é importante ter frutas na sua alimentação. Você tem um azeite, né? Você tem as condições de ter um azeite ali, não óleo, né? Você não vai colocar óleo na sua comida por causa da gordura, mas você vai colocar um azeite de qualidade, uma gordura de qualidade, que é o azeite em si, como eu falei, o abacate, uma castanha, um amendoim. Então você precisa, de fato, ter uma quantidade ali de investimento mínimo para ter esses alimentos. Um vegetal, um legume, isso é importante. Se você não tem essa condição, infelizmente, o meu método, a minha forma de conduzir a perda de gordura não vai servir para você. Talvez possa ter aí outros métodos, né? Mas infelizmente, no meu método, a gente vai precisar do mínimo. Não é comprar alimentos caros, mas é ter os alimentos mais básicos que a gente precisa ter de fato para ter uma alimentação mais diversificada, mais nutritiva, fazendo com que você consiga se manter naquele patamar. Tá bom? Bom, e aí, então, como que a gente organiza isso? Como que a gente consegue desenvolver, caso hoje você não tenha, não faça essas 5 refeições, né, e queira saber como que você se organiza. Então aqui, como estou trazendo um exemplo de como que você pode organizar essas suas 5 refeições ao longo do seu dia, tá? Aí aqui a gente tem que primeiramente definir um horário, né, para você acordar e dormir. A gente começa, né, por esse ponto aqui. A gente começa por esse ponto aqui, que é definir esse horário, minha rotina diária, ela começa num horário, ela termina no horário. Então eu preciso definir isso. Quando eu defino esses horários, então eu vou definir aqui 7 horas da manhã eu acordo e 10 horas eu durmo. A partir disso eu consigo ir introduzindo as minhas refeições. Então, eu vou fazer aqui o meu café da manhã às 7h30. Logo depois ali, umas 3 horas. E aí o intervalo ele pode ficar nessa margem de 3, de 4, né? Tudo vai depender aqui dos alimentos que você come em cada refeição. Mas para ficar mais fácil, a gente estabelece de 3 a 4 horas de intervalo. Então aqui eu tenho um intervalo de 3 horas, perceba. Então aqui a gente vai comer 10h30, come um pequeno lanche da manhã. Note que aqui eu já trago um horário de reduzido de 2h30, né? Então lembre-se, de 3, 4, né? 2h30. Por que 2h30 que eu coloquei aqui? Geralmente as pessoas ela têm um horário mais restrito para almoçar, ou é meio-dia, no máximo 1h da tarde. Né? Então aqui, como é um lanche, essa refeição é um lanche, e é uma pequena refeição, não é nada muito grande que vai dar uma mega saciedade, ela pode reduzir esse intervalo e fazer o horário ali das 1h, tá bom? Ah, Lucas, mas eu só posso almoçar meio-dia. Nesse caso aqui, diminui o intervalo do lanche da manhã, passa o lanche da manhã para 9h30. Né? Então, assim, isso aqui é totalmente tranquilo de você adaptar esses horários, né? E oscilando esses horários de acordo com o dia. O importante é a gente fazer as 5 refeições. Então, vem o almoço, 1h da tarde, né? Como eu trouxe no exemplo. Aí, perceba, depois de 4 horas, essa pessoa vai fazer o lanche. Por quê? Porque o almoço já é mais completo, já é maior, já gera mais saciedade. Então, é de boa dela fazer o lanche da tarde dela ali às 4 horas. E aí, chegando ali depois do lanche, repare que eu coloquei ali 2 horários, que pode ser 7, assim como pode ser 8. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender do cenário ali da pessoa. Mas também é de boa nesse horário. Sente mais fome? Joga 7 horas, joga 6 horas, tudo vai depender também desse ponto. Né? Não sinto fome, vou jogar mais para depois, também não tem problema. Lembre-se, a gente precisa determinar as 5 refeições aqui. Então, é desse jeito que você organiza esse modelo, né? Determinando primeiramente o horário que você acorda e que você vai dormir para você conseguir espaçar essas refeições de uma forma mais regular, mais estável e consiga
repetir isso no seu dia. E aí, para a gente agora poder sair dessa aula e você ter um pequeno passo para você dar, o que você tem que fazer agora? Pega um papel e faça exatamente esse desenho que eu trouxe aqui para você. Lista ali o horário que você vai acordar, defina o horário que você vai acordar. Isso é importante, porque você vai criar uma rotina. Então, determina o horário, tá? E determina o horário que você vai dormir. Depois você vai começar a distribuir essas 5 refeições no seu dia de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua facilidade. Tá? Esse é um ponto muito importante. Lucas, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu preciso fazer as 5 refeições? Né? Qual motivo eu vou fazer isso e não vou fazer, sei lá, o que é mais fácil para mim? Bom, o porquê de você investir tempo e energia nisso é justamente o fato de você lá na frente conseguir chegar no corpo que você quer. De perder essa barriga que você hoje não gosta, que te incomoda e que te impede de estar vestindo a roupa que você quer vestir, impede você ter uma autoestima elevada. Se você hoje busca viver uma experiência na qual você controla, né, a sua alimentação no sentido de você não perde para o alimento, você não fica naquela agonia, naquela frustração de você não se controlar, de você acabar comendo demais. Se você quer superar isso, essas 5 refeições ela vai te ajudar. Você vai perceber que isso vai ser eliminado da sua vida. Se você quer ter a liberdade, sabe, de poder comer as coisas que você gosta, essas 5 refeições elas vão te ajudar a fazer isso. Por quê? Porque você vai ter mais saciedade, você vai ter mais controle sobre aquilo que você come e você não vai precisar ficar naquele medo de comer demais, medo de ter uma compulsão, medo de ter vários tipos de dificuldades, tá? E aí então, quando você começa a implementar isso na sua vida, você começa a ter todos esses benefícios. Você começa a ver o seu corpo mudar. Você passa a ter experiências diferentes na sua rotina. E isso vai mudar completamente. Isso vai valer muito a pena e você vai perceber. Então eu deixo aqui esse pequeno passo e esse grande motivo de você fazer, certo? Na próxima aula eu vou trazer aqui os alimentos, né, mais importantes aí para você ter nas suas alimentações, nas suas refeições, tá? Para que você consiga ter mais facilidade de percorrer toda essa jornada com mais aderência, com mais sustentabilidade, com mais saúde e assim consiga chegar no seu resultado desejado, certo? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no curtir para eu saber, certo? Isso aqui me ajuda muito, tanto a distribuir, o YouTube distribuir esse conteúdo para outras pessoas e eu saber também que eu consegui te gerar ali um conteúdo de valor. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida e não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as aulas disponíveis nas terças e nas quintas às 7 horas da noite. Certo? Um abraço, fica com Deus, te vejo na próxima aula.